dia 10 é o Dia Mundial do Lúpus. A data chama a atenção para o impacto que a doença tem sobre as pessoas, sobre a necessidade de melhorar os serviços de saúde para o paciente e aumentar a pesquisa sobre as causas e cura, entre outros. O lúpus é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune. Mas espera aí, Júlia, o que é autoimune? Gente, significa que o sistema imunológico não consegue diferenciar os agentes nocivos, como os vírus, bactérias, germes, dos tecidos saudáveis do corpo, criando anticorpos que atacam e destroem o tecido saudável. Para falar com a gente sobre o Dia Mundial e, claro, a importância dela, eu falo pela internet com a médica e especialista em reumatologia, Luísa Fuoco. Seja muito bem-vinda ao Fala Minas, doutora. Oi, boa tarde a todos. Doutora, eu dei um breve resumo aqui agora, mas eu queria que você explicasse pra gente o que é o lúpus e quais os dois tipos principais da doença. O lúpus é uma doença crônica, né, de origem autoimune, ou seja, é o próprio organismo que entra em conflito com as estruturas do próprio corpo, né, causando uma inflamação crônica que não tem cura. O lúpus ele pode ter duas formas que a gente chama, que é a sua forma que é uma doença só de pele, né, em que ele pode ser muito grave, pois pode dar alteração que pode desfigurar o rosto, principalmente, né, que a gente chama que é o lúpus cutâneo, e a forma sistêmica, que é quando ele pode envolver os órgãos, né, pode envolver os rins, o pulmão, o coração, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, a parte hematológica, então pode ser realmente um quadro muito grave. Certo, doutora, e explica pra gente, para o pessoal de casa já ficar atento, quais são os sintomas? Muitas vezes, como todas as doenças autoimunes, o lúpus ele se inicia de uma forma insidiosa, ou seja, nunca é um quadro assim abrupto, né? Normalmente o indivíduo vai percebendo que ele está doente, que ele está adoecendo, então começa com mal-estar, com cansaço, pode dar uma sensação de febre, né? Pode começar a perder peso, dor articular, né? E os sintomas mais característicos, né? De afta na boca, o rash malar, que é ficar com o rosto vermelho, as lesões de pele, né, queda de cabelo, podem dar manchas no corpo todo, né, a urina pode ficar espumosa. Esses são os sintomas mais comuns. Certo, e é contagioso, doutora? Não, não é uma doença contagiosa, é uma doença que precisa ter uma herança genética. Na verdade, ela é mais comum naqueles pacientes que tenham um histórico na família de doenças autoimunes, né? Doença da tireoide, vitiligo, ou próprio lúpus, ou artrite reumatoide. Alguém que tenha algum histórico na família, por exemplo, esclerose múltipla, isso aumenta a predisposição de desenvolver lúpus naquela família, naquela de origem genética, mas não é uma doença contagiosa. Então, nesse caso, ela é uma doença hereditária? Ela tem um componente hereditário, né? As doenças autoimunes, elas não são comuns. Então, mesmo que a pessoa tenha alguém na família, não é comum ter. Então, tem sempre outros desencadeantes, né? Que acontecem ao longo da vida. Então, infecções, o cigarro, a exposição solar, tudo isso são fatores que podem ser um segundo ataque ao sistema imune que vai fazer aquele indivíduo deflagrar a doença, né? Então, nunca é só o fator determinante genético. Existem fatores ambientais que também contribuem para o desenvolvimento do lúpus naquele indivíduo. Bom saber, então. Então, quer dizer que qualquer um, infelizmente, claro, pode desenvolver o lúpus. Sim, tendo uma carga genética, né, uma predisposição genética, né, isso pode acontecer. E tem cura, doutora? Infelizmente, hoje não tem cura, né? A gente sabe que a doença ela tem um pico de incidência na época na fase reprodutiva, principalmente na mulher, né? Uma doença muito mais frequente em mulheres, uma incidência que chega aí de 9 para 1 em relação aos homens, né? E tem uma relação importante com os hormônios sexuais, então ela é mais frequente nessa fase da vida da mulher e ela tende a dar uma amenizada quando a mulher entra na menopausa. Então, tem pacientes que sim podem, em algum momento, entrar em remissão a doença, mas são pacientes que têm que ter o acompanhamento aí por bastante tempo.
Certo, e como que funciona o diagnóstico? Eu vi ali, estou apresentando alguns dos sintomas, eu procuro um hospital, eu marco uma consulta, como que eu faço para procurar essa ajuda? Então, às vezes vai ser um quadro que vai precisar de uma ajuda de emergência, né? Então, se tiver com um quadro de febre persistente, ou falta de ar, ou alguma coisa que ameace a vida, né? Vai ter que ir no pronto-socorro. Mas normalmente é um quadro que vai fazer um diagnóstico a nível ambulatorial, porque vai exigir exames complexos, exames que não ficam prontos no pronto-socorro, que a gente vai precisar de exames que vão demorar semanas para ficar pronto. Então, não é um exame que não é um diagnóstico normalmente que se faz no pronto-socorro. E sim, uma suspeita pode ser feita no pronto-socorro, mas normalmente o diagnóstico se faz a nível ambulatorial, né? É quando o paciente consegue pedir os exames e retornar em consulta e a gente começar um tratamento. Puxando o gancho, doutora, como que é o tratamento? É remédio? É alguma situação, perdão, ali específica? Como que funciona o tratamento? Então, o tratamento ele é remédio, né? Então, é uma doença que precisa ter um tratamento medicamentoso, né? Numa primeira etapa, né? Porque existe um descontrole do sistema imune. Então, a evolução natural de uma doença autoimune não é a resolução sozinha. A gente vai ter que entrar com medicamentos que vão acalmar, vamos dizer assim, o sistema imune. Normalmente, a medicação que a gente usa de impacto mais rápido para isso acontecer é o corticoide, né? Então, é a medicação. Dependendo do sintoma do paciente, a gente precisa entrar com corticoide, né? E a gente entra com imunomodulador e imunossupressor para evitar que tenha uma nova crise e deixar a doença entrar num momento que a gente chama de remissão, né? Que ela fique mais calma, né? Então, existem medicamentos que a gente utiliza para poupar o uso de corticoide, porque a gente sabe que no longo prazo o uso de corticoide é ruim. Mas numa etapa curta, a gente usa o corticoide para controlar a doença e restabelecer, vamos dizer assim, o controle do sistema imune. Doutora, por que que o uso do corticoide é ruim, né? Ao longo ali do tratamento, só para o pessoal de casa entender. Então, o corticoide é uma medicação muito potente, ele tem uma ação anti-inflamatória muito eficaz, que começa em horas a agir no sistema imune, né? É uma medicação muito rápida de ação e muito potente. Só que no longo prazo, infelizmente, o acesso a essa medicação é feito sem receita, então o paciente sente o bem-estar de estar tomando a medicação, né? Só que no longo prazo é uma medicação associada com o desenvolvimento de diabetes, hipertensão, catarata, osteoporose, osteonecrose, obesidade. É uma medicação que aumenta muito a morbidade, os problemas relacionados ao lúpus, né? Então, hoje em dia, com o tratamento que a gente faz, a gente consegue controlar a doença na maioria dos casos, só que no longo prazo, porque o paciente muitas vezes tem acesso a esse tratamento que é barato e acessível sem receita, ele faz uso por conta própria do uso de corticoide e aí ele fica sendo maltratado, né? Da estria, daquela face de lua cheia, coxingoide. Então, é um medicamento que de longo prazo é muito ruim para o paciente. Com certeza, doutora, é muito importante falar sobre isso, né, para justamente não ter a pessoa que está acompanhando a gente e achar que pode fazer um tratamento por conta própria, né? Tem que seguir então uma orientação médica, tem que fazer um acompanhamento, né, gente? Tem que ter cuidado, porque infelizmente tem alguns efeitos colaterais que precisam aí ser então controlados e cuidados com orientação médica. Doutora, fala para mim, a mulher que tem lúpus, ela pode engravidar? Pode sim. Como eu falei, né, é uma doença que é mais comum nessa fase reprodutiva mesmo da mulher, né? Mas a mulher que tem lúpus, ela vai precisar se programar para engravidar, né? Então, é uma doença que, fora de controle, é uma doença que aumenta muito o risco durante a gestação, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Ela aumenta. Opa, caiu a nossa conexão, gente. Mas ó, é pela internet, vocês sabem, ao vivo é assim mesmo, não tem problema nenhum. A nossa equipe vai tentar restabelecer a conexão com ela. Então daqui a pouquinho a gente traz o restante da entrevista, né, para vocês ficarem sabendo de tudo. Michele Miak, posso chamar aqui uma informação? Ó, gente, vou dar uma informação aqui para vocês. O governo de Peraí, gente, que a nossa equipe aqui tá tentando, ó. Peraí, doutora Luísa, tá conseguindo me ouvir?
Conseguindo te ouvir. A gente estava falando sobre a Opa! gestação. Isso, pode continuar, doutora. A gente teve um probleminha aqui, mas já tá tudo certo. Tá. Então, a gestação ela precisa ser programada, né? Então, numa programação de gestação com a doença em remissão controlada, ela é segura e a mulher pode sim engravidar com tranquilidade, mas isso tem que ser programado. Certo. E doutora, por acaso a saúde mental, porque a gente sabe atualmente, né, que tem um quadro, um aumento, na verdade, em doenças como depressão, ansiedade, o uso de remédios controlados, né, tarjados. Então, no caso, a saúde mental, ela pode piorar a situação, ela pode também desenvolver ali, a pessoa desenvolver o lúpus por causa dessa condição? Sim, já está comprovado que eventos traumáticos eles podem ser também desencadeadores de doenças autoimunes, né? Opa, gente, caiu de novo. A nossa equipe vai tentar conectar novamente. Enquanto isso, tá assistindo, tá acompanhando a gente? Pera aí, vamos ver, doutora Luísa? Sim, Travou tô mais aqui. uma vez, mas voltamos. Pode continuar onde a gente estava, doutora? Então, eventos traumáticos, né, estresses emocionais, eles podem desencadear, sim, fenômenos autoimunes, né? Então, não é raro a gente pegar um paciente que desenvolveu um lúpus pós um evento traumático, um aborrecimento, um estresse. Então, sim, isso pode acontecer. E também como um fator complicador da doença, né? Uma pessoa que está em depressão, ela tem mais dificuldade a aderir ao tratamento, a seguir as orientações médicas e ter um sucesso no tratamento. Correto. E qualquer pessoa pode ter, assim, dá para desenvolver criança. Eu vi que no início da entrevista você falou a faixa etária que mais atinge, mas uma criança tem essa possibilidade de ter muito novinha? Tem. Então, existe a possibilidade de acontecer até no bebê, né? Então, da mãe passar o lúpus para o bebê, que a gente chama de lúpus neonatal. Então, com o tratamento, a gente também consegue prevenir isso de acontecer, né? Então, o lúpus ele pode acontecer no bebê, que a gente chama de lúpus neonatal, e pode acontecer na infância também, embora mais comumente aconteça naquela faixa etária que eu falei, que é na fase reprodutiva da mulher. Certo. E como que a gente se previne, doutora? Eu sei que você falou agora com tratamento, né, para poder ajudar aí nessa condição, mas como que a gente pode se prevenir, por exemplo, alimentação, amenizar, né, os fatores aí externos do meio ambiente? Como que a gente pode tentar aí melhorar, então, para não desenvolver a doença? Infelizmente não tem uma prevenção específica, né? Assim, o que a gente recomenda é que tenha uma vida saudável, com alimentação com menos industrializados possíveis, né? Não fumar, dormir bem, né? Não se expor ao sol em excesso. Mas infelizmente não existe nenhuma prevenção específica para o lúpus, né? Bom saber para o pessoal de casa também entender. Luísa, fala para a gente também, queria que você reforçasse a importância desse Dia Mundial do Lúpus, né? É uma doença que eu acredito, assim, que não, às vezes, né, não posso generalizar, claro, não seja tão falada, não seja, as pessoas não tenham tanto conhecimento sobre ela. Então eu queria que você reforçasse essa importância, porque é extremamente importante passar essa informação. Sim. Muitas vezes, né, o paciente acaba se complicando do lúpus pela demora a encontrar um especialista, a demora a pensar no diagnóstico, porque como ele pode acometer vários órgãos, pode ser confundido com várias doenças, né? Então, muitas vezes a gente tem esse atraso na chegada do especialista correto e iniciar o tratamento correto, e aí muitas vezes o tratamento fica atrasado, vamos dizer assim. Então, é importante conscientizar a população, né, e falar da doença para que a população conheça o reumatologista, conheça a doença, para ter o acesso ao tratamento o quanto antes. Doutora, eu estava vendo aqui os sintomas, né? Lesões de pele, as lesões mais características são as avermelhadas em maçãs do rosto e dorso ali, dorso do nariz, perdão. Existe algum outro local também que pode ter uma manchinha que eu posso falar, opa, já tem que ficar de olho nisso?
O lúpus gosta muito dos locais que são fotoexpostos, né? Os locais onde tem exposição de luz. Então, aqui o V do decote, os ombros, onde fica exposto a luz, normalmente na orelha, né? São locais onde a gente vê lesão no rosto mesmo, na maçã do rosto, no nariz, né? Então, são locais de lesão do lúpus. Ele gosta de ficar nessas áreas onde tem exposição de luz. E tem uma taxa de mortalidade? Então, hoje, com o tratamento, essa taxa de mortalidade ela reduziu e ela está muito associada à exposição de corticoide, né? Então, a complicação do tratamento. Então, por isso que, assim, o tratamento adequado é muito importante para reduzir essa taxa de mortalidade. E quando a gente faz o uso de remédios para o tratamento da doença, tem algum outro que a gente não possa tomar? Porque como a gente falou aqui, né? Às vezes tem o estresse, a depressão que vai desencadear aí a doença, às vezes o desenvolvimento dela. O tratamento que eu vou fazer para o lúpus, se eu tenho depressão, eu tomo ali, né, o remédio controlado, eu posso fazer esse tratamento junto? Tem alguma restrição? Algum uso ali vai desenvolver algum efeito colateral? Aí precisa ver cada caso, né, de interação medicamentosa e individualizar o tratamento e as restrições individuais. É um pouco difícil, assim, a gente generalizar, né, de uma forma geral, o que a gente evita, por exemplo, o paciente que tem problema renal, utilizar anti-inflamatório, né? Existem medicamentos que às vezes entram em conflito, com o imunossupressor e às vezes o paciente tem um risco aumentado de trombose, então pode ter conflito. Existem antibióticos que entram em conflito com alguns imunossupressores. Então, assim, de uma forma generalizada, é um pouco difícil a gente fazer isso. É por isso que é importante que o paciente tenha um acompanhamento regular com o seu médico, que aí sim ele vai poder orientar de uma forma individualizada o que ele pode tomar e o que ele não pode tomar. Com certeza. Então, o pessoal que está acompanhando a gente, procure sempre uma orientação médica, que é importante. A pessoa tem que ir atrás para, às vezes, não de fazer um diagnóstico errado, né? Às vezes você tá lá em casa, eu tô com uma coceira aqui, eu tô com uma vermelhidão aqui, ou algum sintoma parecido, eu vou tomar um remédio para isso. Fazer essa automedicação, né? Às vezes pode piorar, às vezes pode atrasar o diagnóstico, então qualquer sintoma ali, qualquer sinal, procure então uma orientação médica. Doutora Luísa, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Muito bom. Tenho certeza que o pessoal de casa, não tem nenhuma pessoa com dúvida de tão esclarecedor que foi. Obrigada.